Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vou estar ensinando essa fofurinha aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Essa botinha, ela serve tanto para menina quanto para menino e mede aqui a sola 9 centímetros. Serve aí em um bebê de 1 a 3 meses, dependendo da estrutura do bebezinho, vai servir um pouco mais. Essa aqui é a proposta que eu trouxe para menino. Essa eu fiz em lã. Já vou passar depois para vocês todos os materiais que eu usei. Essa outra aqui eu também fiz em lã. Eu achei que ficou a mais fofa do Brasil, gente. O material que eu utilizei é uma lã mais grossinha, então foi a que eu achei que ficou melhor de todas, de verdade. Depois eu vou estar passando também o material aqui para vocês. Também fiz com 4 ilhoses, ó, então não cabe aqui o pedacinho. Bem, quanto ao tamanho, eu fiz somente esse aqui de 9 centímetros, não fiz menor e nem maior. Então, para você fazer um tamanho maior, eu sugiro que você faça testes, tá? Para aumentar a sola, geralmente trabalhamos 2 correntes a mais em cada tamanho, tá? Diferente. Tipo, eu quero fazer um 10 centímetros, eu vou trabalhar 2 correntes a mais. Ao invés de 21, eu começo com 21 correntes. Você vai começar com 23 correntes, tá? E para fazer menor, o mesmo critério, porém você vai diminuir. Ao invés de trabalhar com 21, você vai trabalhar com 19 correntes iniciais, tá bom, gente? Então, a dica é essa. E aqui para distribuir os pontos, eu acredito que não vai ter muita dificuldade, tá? Por ser tamanhos próximos, você não vai precisar fazer muitas alterações. Agora, para 11 e 12 centímetros, geralmente aumentamos aqui a base, aumentamos 1 ou 2 carreiras na base. E aqui na parte de diminuições, acrescentamos mais 2 diminuições. Uma de um lado e mais uma de um outro lado, tá? Do outro lado. Então, é isso. Espero que vocês tenham pegado aí as dicas e vamos para a lista de materiais. Antes, não posso deixar aqui de falar daqui do clube de membros do canal. Se você tem interesse em receber vídeos exclusivos, gente, não deixe de participar. Vou deixar o link aqui logo em cima da descrição do vídeo, logo de cara aí para você ter aí acesso a essa área de membros, tá? Então é isso, vamos para a lista de materiais. Palmilha, correspondente ao tamanho 9 centímetros. E para apoio, eu vou usar esse molde correspondente ao tamanho de 9 centímetros, tá? Ó, ele cabe certinho aqui na palmilha. Todos esses 2 materiais você encontra na Karina Aviamentos. Vou deixar na descrição do vídeo o contato para vocês entrarem, caso tenha interesse, em contato lá com ela. Agulha 1,75 milímetros. Cadarço de 70 centímetros. Esse cadarço é da JHP Metais. Ilhóis número 54 de alumínio. E alicate para ilhóis número 54 também, tá? Esses 2 materiais são da JHP Metais. Deixo na descrição do vídeo o contato para vocês. Etiquetas, essa que eu estou utilizando é da Cuticuten. Deixo também o contato para vocês. Quiserem fazer aqui igualzinha a minha, mesmo tamanho, mesmo formato, só falar lá que quer etiquetas iguais a da Flávia do canal Arte em Crochê, que ela já vai saber, tá? Essa não tem furo porque eu prefiro colar. Acho mais fácil, ó, mais prático também. Apenas colar, tá? Se você quiser com furinhos, é só você falar com ela lá que você quer com furos. Na verdade, o normal é com furos. Então, se você não quiser com furos, avisa ela que ela faz assim, igualzinha a minha pra você. Agulha
número 18, duas solas como esta de 60 pontos, tesoura para cortar os fiozinhos, cola de silicone, fio Bela, essa tem 370 de tex, é um fio de 2 milímetros, tá? De largura, de grossura, então ela tem 2 milímetros. Essa aqui também, ó, que é a Charme, também tem 2 milímetros de espessura. Essa aqui tem 378 de tex. É um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. Essa cor aqui da Charme é vermelho círculo, a cor 3402. E aqui branco, né? Não tem nem precisa passar a cor, é 2. Caso tenha um branco white, né? A cor do branco é o 2. Esse fio que eu acabei de mostrar para vocês é o que eu utilizei para fazer o passo a passo aqui no vídeo, tá? Esse aqui, deu esse resultado aqui, tá bom? Esse fio aqui de cima é o Fofura. Eu não tenho mais o rótulo, gente, perdão, não é Fofura, é o Ternura da Círculo. Eu não tenho mais o rótulo dele aqui para mostrar para vocês. Olhem, ele é assim, tá? Tem essa outra lã aqui, ó, que vocês podem estar usando também. É bem parecido, bem próximo mesmo dele, ó. Esse aqui é o fio Amor. Tem aqui, deixa eu ver, a tex. Tem 476 de tex. Olha, eles são bem parecidos. Tá? Então, é isso. A lã que eu usei para fazer a outra botinha é a Nina. Tem 375 de tex, ela é bem grossinha. Para fazer com ela, eu tive que apertar bastante o ponto para que chegasse ali o tamanho próximo a de 9 centímetros, tá? Ficou com um pouquinho mais, 9 centímetros e uns milímetros, quase 9 centímetros e meio no final, tá? A sola no começo ficou com 10 centímetros, mas depois que eu colei, ajustei direitinho ali, dei uma apertadinha, ela chegou a 9 centímetros e pouquinho. Olha, a cor é a 9349, essa lã é da Pinguim. Usei a branca, da mesma marca. Para fazer essa aqui, a proposta para menino, pode fazer tudo de uma cor só, tá? Mas eu quis experimentar fazer de duas cores e achei que ficou ótimo também. Olhem, eu usei a lã da Pinguim, a Petit Bebê. Ela tem... Opa... 235 de tex, tá? É a cor 9576 que eu usei e a cor 2561. Essa lã aqui que tem a textura parecida com a da Anne. No final o resultado é parecido com o fio Anne de 295 de tex, tá, gente? Bem, acredito que eu tenha passado todas as informações necessárias para vocês. Agora nós vamos partir para a nossa videoaula. Iniciando a nossa peça, pela sola faremos um nó inicial ou nó corrediço e uma sequência de 21 correntes. Após, faremos na quarta corrente, contando de cima para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 2 pontos altos, 1 e 2. Após esse aumento, que na verdade foi de 3 pontos, as 3 correntes iniciais aqui, ó, servem como um ponto alto. E seguimos fazendo ponto sobre ponto, até faltar um ponto, apenas uma corrente sem fazer. No total, faremos após o aumento 16 pontos altos. Prontinho. Agora, aqui na minha última corrente, eu farei um aumento de 8 pontos altos. Farei, então, 8 pontos nessa mesma corrente. Já tem 2... 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Após esse aumento de 8 pontos, farei em cada ponto desse aqui, ó, um ponto alto, usando a alça das correntes que ficaram aqui, ó. Então, no total, eu farei uma sequência de 16 pontos altos. Feitos os 16 pontos, agora faremos 3 pontos altos aqui nesse mesmo lugar aonde já temos 3 pontos. Então, faremos mais 3 pontos altos aqui. 2 e 3. E para fechar a carreira, eu vou contar de baixo para cima 3 correntes. Na terceira, entro com a agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E ficou assim a nossa primeira carreira da sola. Iniciando a segunda carreira, faremos uma corrente e aqui nesse mesmo ponto onde fechei com um baixíssimo, ó, nesse espaço, farei um aumento de ponto baixo. São 1 e 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Fiz, então, uma sequência de 3 aumentos em ponto baixo. Agora, seguirei nos próximos pontos em ponto baixo, fazendo um total de 16 pontos baixos após o último aumento aqui. Então, após esse aumento, farei 16 pontos baixos. Prontinho, concluí minha sequência de 16 pontos. Agora, faremos um aumento de ponto baixo em cima desses 8 pontos que temos aqui nesse mesmo espaço. Iniciando o nosso primeiro aumento, 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim, darei sequência aqui aos 8 aumentos. Já tenho 2 aumentos feitos. Vou concluir os meus 8 aumentos e já volto. Prontinho. Concluí aqui os 8 aumentos e agora, falta um, ó. Tenho 7, agora vou concluir meu 8º aumento. Sim, agora sim. E seguirei após o último aumento fazendo uma sequência de 16 pontos baixos. Prontinho, concluí aqui meus 16 pontos e agora nos próximos 3 pontos farei um aumento em ponto baixo em cada um deles. Já tenho um aumento, 2 e no último ponto mais um aumento de ponto baixo. Eu vou vir aqui nas 2 correntes, ó, do primeiro ponto baixo, inserir minha agulha dessa forma, buscar o fio e fazer um baixíssimo para unir a carreira. E ficou assim a minha segunda carreira. Iniciaremos agora a última carreirinha da nossa sola. Farei uma corrente apenas para não deixar ficar um buraquinho aqui no início. E vou fazer aqui um meio ponto alto, nesse mesmo lugar onde eu emendei a minha carreira, de onde está saindo esse ponto baixíssimo. Farei aqui mais, já tenho um meio ponto, e vou seguir fazendo nos próximos pontos mais 10 pontos, totalizando aqui
uma sequência de 11 meio pontos altos. Feitos 11 meio pontos, agora eu farei uma sequência de 15 pontos altos. No fim da minha sequência de 15 pontos, eu volto para darmos continuidade. Prontinho. Após os 15 pontos altos, faremos uma sequência de 8 meio pontos altos. Vou concluir aqui a minha sequência de 8 pontos e já volto. Prontinho. Agora voltarei a trabalhar 15 pontos altos. Ponto sobre ponto. Nessa última carreira, não faremos aumento em nenhum ponto, tá? Apenas ponto sobre ponto. Fiz aqui os meus 15 pontos. E agora, nós vamos fazer novamente uma sequência de 11 meio pontos altos. Para finalmente finalizarmos a nossa última volta. Prontinho, terminei aqui a minha sequência de 11 pontos. Mas antes da gente prosseguir, fechando aqui a carreira, eu vou contar aqui, ó, vou pular 10 meio pontos, vou marcar no meio décimo, nos dois lados, tá? Então, eu vou pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, eu vou marcar. Aqui da mesma forma, ó, contando aqui, lembrando que vamos ignorar essa primeira corrente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu décimo ponto, eu marco. E agora, vamos finalmente finalizar a nossa sola com um fechamento. Eu vou usar aquele acabamento que eu gosto. Olha, eu vou vir aqui, ó, cortar o fio antes de emendar. Puxa aqui direto, já virei pelo avesso a minha sola. Eu vou pular o primeiro ponto, lembrando que eu vou ignorar essa corrente, vou vir aqui, ó, pro próximo ponto, conto 1, e no segundo, insiro a minha agulha aqui, nesse sentido, pelo avesso da sola. No segundo ponto, eu puxo, passo esse fio que estava solto. Agora, eu retorno aqui no primeiro ponto, pegando dentro das alças do nozinho do ponto e saio exatamente no meio do ponto. E vou trazer o fio aqui para baixo. Dessa forma. E agora, eu vou acertar aqui a largura da alça para que fique igual às outras. Vou passar o fio dentro dessa alcinha que eu acabei de formar, nesse sentido. E agora, venho no sentido contrário, no próximo ponto, puxando o fio para trás. Novamente, no mesmo ponto, puxo. No próximo ponto, tá? Puxo para cá. E, finalmente, no próximo, puxo para lá. Então, aqui temos de forma uniforme a nossa emenda, nem aparece. E temos então aqui finalizada a nossa sola, já com as marcações que iremos precisar para executar o nosso sapatinho. Bem, esse fio aqui eu vou deixar para esconder ele quando eu passar com uma carreira de pontos por aqui, tá? Então, vamos iniciar agora o corpo da nossa botinha. Faremos aqui, ó, toda essa parte aqui, tá?
Primeiro faremos a parte da frente e depois a parte de trás. Eu vou trabalhar com o lado certo da sola para baixo, mas se você quiser, você pode trabalhar com esse lado aqui para cima, tá? Para ficar o lado certo aonde o bebezinho vai pôr o pé. Fica aí a seu critério. Mas eu vou trabalhar assim desse jeito aqui. Eu já peguei o costume. Então, eu vou vir exatamente aqui onde está o meu marcador, pegar uma laçadinha apenas, a de cima. Já vou retirar aqui a minha marcação e vou iniciar aqui uma sequência de 42 pontos baixos. Vou pegar o fio que eu vou trabalhar aqui, colorido. Puxo aqui, jogo sempre esse fio por cima, seguro. Faço uma corrente e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer o meu primeiro ponto. Farei um ponto baixo. Seguindo, então, ponto sobre ponto até completar aqui 42 pontos baixos. Vai dar exatamente aqui nessa marcação o meu último ponto. Eu já volto. E aproveito para esconder esse fio. Deixei ele bem encostadinho na base aqui dos pontos. E vou tecendo meus pontos de maneira que já vou escondendo ele. Já vai escondendo esse fio. Farei aqui meu último ponto. Retiro a marcação. E o meu ponto 42. Pronto, finalizado, faço uma corrente, viro o trabalho, inicio ponto sobre ponto. Farei aqui, dessa mesma forma, mais 3 carreiras, ficando com um total de 4 carreiras de 42 pontos baixos. No fim da minha 4ª carreira, eu volto. Prontinho, fiz aqui as minhas 4 carreiras de 42 pontos baixos. Agora, nós vamos virar o trabalho, fazer 2 correntes, que vai dar altura de um meio ponto pra gente aqui, tá? Então, já tenho um meio ponto, vou seguir fazendo mais 9 meio pontos, totalizando aqui uma primeira sequência de pontos de 10 meio pontos. Já tenho 2, 3, 4. Fiz aqui os meus 10 meio pontos. Agora faremos uma diminuição em ponto alto. Após a diminuição, faremos um ponto alto. Após o ponto, nós faremos um total de 8 diminuições de ponto alto. Para fazer a diminuição, eu já fiz uma, vou fazer mais uma com vocês, depois eu vou voltar quando eu tiver concluído as 8. Lacei a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, laço a agulha, passo a linha por dentro de 2 alcinhas, laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, laço a agulha, passo por dentro das 2 alcinhas, fiquei aqui com 3 alças na agulha, laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alças. Então, assim eu vou fazer mais 6 diminuições até ficar com 8 diminuições após o ponto alto que fizemos aqui. Fiz aqui as 8 diminuições, agora farei um ponto alto. E após esse ponto, mais uma diminuição em ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo uma sequência de 10 meio ponto alto. Vou voltar quando eu tiver concluído
no meu último ponto. Prontinho. Agora, nós vamos voltar a trabalhar uma carreira toda em ponto baixo. Vou fazer uma corrente, viro a minha peça e vou fazer ponto sobre ponto. A partir do primeiro espaço, eu faço um ponto baixo e continuo em pontos baixos até o fim da carreira. No total, eu farei 32 pontos baixos. Eu já volto. Vou fazer os dois últimos pontos com vocês. Aqui, ó, nós temos, ó, no caso, 3 correntes. Aqui na última corrente é o penúltimo meio ponto. E aqui na segunda corrente, contando de baixo para cima, é o nosso último ponto. Prontinho. Viramos o trabalho. Vou fazer uma corrente e iniciar a partir do primeiro espaço 8 pontos baixos. Farei agora um meio ponto alto e após uma sequência de 7 diminuições em ponto alto. Farei após essa mais 6 diminuições, volto quando eu tiver completado as 7. Já tenho 2 diminuições. Já volto. Pronto. Agora, após as 7 diminuições, nós faremos um meio ponto alto e 8 pontos baixos. Volto no fim da carreira. Prontinho. Agora, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos voltar fazendo um total de 25 pontos baixos. A partir do primeiro ponto, trabalhamos ponto sobre ponto até completarmos 25 pontos baixos. Já volto para a gente continuar. Prontinho. Agora faremos uma corrente, lembrando a vocês que eu esqueci de fazer a contagem de carreiras, tá? Eu vim só até a 4ª contando, depois esqueci de passar. Nós vamos começar agora a carreirinha 9, tá? Então, faremos uma corrente e 5 pontos baixos a iniciar pelo primeiro ponto. 3, 4 e 5. Após, faremos um meio ponto alto. Após o meio ponto, uma sequência de 3 diminuições em ponto alto. Já tem 1, 2 e 3. Agora, eu farei um ponto alto sozinho. E após esse ponto, mais uma sequência de 3 diminuições em ponto alto. Após as 3 diminuições, volto a trabalhar um meio ponto e 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Vamos iniciar a carreira número 10, fazendo uma corrente, vir o trabalho e voltaremos aqui fazendo 19 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Pronto. Fiz aqui, então, os 19 pontos baixos. Iniciaremos a carreirinha 11. Faço uma corrente, viro, trabalho
inicio a partir do primeiro espaço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou fazer um meio ponto alto. Após o meio ponto, faço 2 diminuições em ponto alto. 1 e 2. Após essa diminuição aqui, nós vamos trabalhar mais uma diminuição, porém ela vai ocupar aqui 3 pontos, ó. Laço a agulha, próximo ponto, busco o fio, passo a linha por 2 laçadas, fico com uma. Novamente, laço a agulha, busco o fio, passo por 2 laçados, deixo uma, laço a agulha. Próximo ponto, busco o fio, retiro 2 alças, deixo uma, fiquei com 4 alças. Passo agora o fio por dentro das 4 alcinhas. Fiz então uma diminuição de 3 pontos altos. Agora eu vou voltar a trabalhar 2 diminuições simples de ponto alto. 2 diminuições normais. Um meio ponto alto e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vira o trabalho. Agora iniciaremos a carreirinha 12. Faremos aqui uma sequência de 13 meio pontos de 13 pontos baixos. Eu já volto. Prontinho. Agora vamos finalizar. Depois de finalizar a carreirinha 12, faremos então uma corrente, virar o trabalho, ou vira o trabalho e faça uma corrente. E faremos aqui no primeiro ponto um aumento de ponto baixo. Essa é a nossa carreirinha 13. Após o aumento, faremos um ponto baixo. Após o ponto baixo, um meio ponto alto. Após o meio ponto, uma sequência de 7 pontos altos. Vou fazer os meus 7 pontos e já volto. Prontinho, feitos 7 pontos altos, faremos agora um meio ponto alto, após um ponto baixo e na sequência um aumento em ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho. E na carreirinha 14, iniciaremos aqui no primeiro ponto um aumento de ponto baixo. Após o aumento, trabalharemos 13 pontos baixos. No último ponto eu volto pra gente terminar junto. Prontinho, após os 13 pontos, faremos no último ponto um aumento em ponto baixo também. Pronto, agora vamos virar o trabalho. Faremos aqui na carreirinha 15 2 correntes para servir como um primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Após esse meio ponto, nesse mesmo ponto, na verdade, no primeiro ponto, junto, farei mais um meio ponto. Fiz um aumento de meio ponto. Farei agora, após esse aumento, uma sequência de 15 meio ponto alto sozinhos, tá? E após um aumento também. Eu vou estar voltando lá no último ponto, quando eu concluir os meus 15 meio pontos altos. Prontinho. Agora aqui no último ponto, faremos um aumento em meio ponto alto também. Pronto. Agora faremos uma corrente, vira o trabalho com o fio atrás dos pontos e vamos fazer aqui em cada ponto
um ponto baixíssimo. Em cada ponto farei um ponto baixíssimo, folgado, tá? Não aperta. No total farei 19. 19 não, gente. 19 pontos baixíssimos. Perdão, tinha perdido a conta aqui, tá? Então, farei aqui 19 pontos baixíssimos dessa forma, bem simples. Usando as duas alças do ponto, faço o ponto baixíssimo. Busco o fio atrás e passo na alça da agulha. Na alça que está na agulha. Dessa forma. Pronto, concluí meus 19 pontos baixíssimos. Agora, eu faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio. Deixo um pedacinho de fio que dê para arrematar com uma agulha por aqui. Vou arrematar aqui o fio para vocês verem. Eu vou descer com ele aqui, por dentro aqui dessa alça de lateral do ponto. E vir aqui agora, ó, pra dentro dessa carreirinha aqui, pelo lado avesso da nossa linguetinha. Trouxe o fio pra cá, agora eu vou um pouquinho à frente de onde saiu o fio e retorno com ele novamente. Saiu aqui, mas a ideia é essa, de retornarmos com o fio. Só que pegue uma alcinha à frente para não desfazer o seu trabalho. E assim está arrematado o nosso fio. E pronto aqui, ó, a nossa parte da frente da botinha. Vou pôr aqui o molde para vocês verem como que fica. Olhem, vai ficando assim. Para vocês terem uma noção, eu coloquei a palmilha e o moldezinho de 9 centímetros. Ó, e fica bem certinho, tá? Agora, nós vamos fazer a parte de trás. Vou dar início à parte de trás, vindo aqui pelo lado esquerdo da peça. Para o pé direito ou pé esquerdo, tanto faz. Todos serão feitos dessa mesma forma. Eu vou entrar aqui nesse mesmo lugar onde eu tenho o segundo ponto e sair aqui, ó, no mesmo lugar onde eu tenho o segundo ponto. Desse jeito, eu vou pegar em relevo, ó. Aqui, sai aqui. Acima das laçadinhas que a gente tem aqui, ó. Vou trazer o meu fio, inserir aqui na peça, vou fazer 2 correntes para dar altura e servir como um ponto baixo. Então, essas 2 correntes vai ser o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto, usando apenas a segunda alça, a alcinha de cima, a segunda alça. Farei aqui no total 20 pontos baixos. Só que meu primeiro ponto e meu último ponto será em relevo. Contando com esse primeiro aqui, quando eu tiver terminado o meu ponto 19, que vai dar exatamente nesse último ponto livre aqui, eu volto pra gente fazer o ponto 20 juntos, tá? Já volto. Ó, e aproveita para esconder o fio que inserimos agora no trabalho e esconde ele até aqui, ó, e depois você inicia o processo de esconder ou arrematar já na carreira esse próximo fio aqui. Prontinho, fiz aqui o meu ponto 19, que deu exatamente aqui no último ponto livre. Eu vou cortar o fio aqui, para não nos atrapalhar.
Olhem, então, por enquanto está assim. Agora, nós vamos pegar um ponto em relevo aqui. Vou entrar nesse último ponto aqui da parte da frente e aqui no mesmo buraquinho do próximo ponto também. Vou fazer aqui um ponto baixo, totalizando agora 20 pontos baixos na primeira carreira da parte de trás. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou vir aqui no primeiro espaço e fazer um aumento de ponto baixo. Após o aumento, eu vou seguir fazendo meus 18 pontos baixos. E aqui vai ficar faltando um ponto para finalizar a carreira, que vai ser exatamente aquelas duas correntes, tá? Vou voltar para a gente fazer um aumento aqui em cima dessa segunda corrente. Já volto. Prontinho, concluí aqui. Após o aumento, os meus 18 pontos baixos. Agora, a gente vai vir aqui na segunda corrente, ó, do último, que é representado aqui por um ponto baixo, ou melhor, que representa o nosso último ponto aqui, dentro dessa corrente. Farei um aumento de ponto baixo. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, e agora nós vamos voltar aqui a carreira, fazendo ponto sobre ponto. Ponto baixos, tá? No total, ficarei aqui com 22 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto pra gente continuar. Concluídos os meus 22 pontos, faço uma corrente bem apertadinha e vou cortar o fio. Deixa um pedacinho de linha grandinho, assim, para você arrematar depois na carreirinha que você vier passando ali. Então, aqui nós temos 3 carreiras de ponto baixo já, tá? Agora, nós vamos fazer essa partezinha aqui, que dá essa voltinha aqui, tá? Então, para fazer ela, nós vamos vir aqui, ó, com o sapatinho nesse sentido, ó. Vamos contar 4 carreiras, uma para cima, 1, 2, 3, e aqui na 4ª carreira. Olha, nós vamos vir aqui, ó, no início da 4ª carreira, a partir desse primeiro espaço, desse primeiro buraquinho que a gente vê aqui, ó. Vamos contar 9, tá? 1, no próximo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só vir aqui na carreirinha, na segunda carreirinha que tem esses pontilhadinhos, ó. Essas linhas aqui assim, pontilhadinhos, tá bom? Então, entrei no 9º buraquinho e vou sair aqui no 8º. Agora, eu vou pegar o meu fio, eu vou inserir ele aqui na carreira, ó. Formou a alcinha, joga a perninha de linha menor por cima, ajusta a laçadinha aqui, seguro com o dedo para não desfazer, e vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço que a gente tem aqui, da carreira número 3, e vou fazer um aumento de ponto baixo aqui, direto, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. 1 e 2. Já deixa esse fio aqui posicionado aqui, dessa forma, para você vir escondendo ele aqui durante a carreira, o percurso que nós fizemos aqui da carreira, tá? Agora, eu vou seguir em ponto baixo até faltar um ponto para acabar, para finalizar a minha carreira aqui, tá? Faltando um pontinho aqui, eu volto pra gente fazer mais um aumento lá nesse último ponto.
Já escondi por uns pontinhos aqui desse fio e deixo ele pra lá. E continuo com a minha carreirinha, ó, com meus pontos. Já volto. Faltando apenas um ponto para finalizar a carreira, eu vou vir aqui dentro dele e vou fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos nesse mesmo ponto. E agora nós faremos 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. A nossa sexta corrente, ela será formada por um ponto baixíssimo que nós vamos fazer para emendar aqui, tá? Então, de novo, ó, vou contar aqui de baixo para cima 4 carreiras. 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, na direção desses pontilhadinhos é que a gente começa a contar a partir desse primeiro buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vão ser 8, tá? 6, 7 e 8. Aqui no meu 8º buraquinho, eu insiro a minha agulha e saio lá no próximo buraquinho, que vai ser no 9º. Aí eu vou ajustar aqui o fio e fazer um ponto baixíssimo para estar emendando aqui, ó. E formei aqui o meu último ponto, minha última corrente, perdão. Agora eu fiquei com um total de 6 também, igual aqui desse lado. Vou fazer aqui 1 e 2 correntes apenas para dar altura aqui do ponto. Elas não vão ser contadas como ponto baixo não, tá? Você vai ignorar essas 2 correntes. Vou virar o trabalho, vou vir aqui dentro do espaço da sexta corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto em cada corrente que eu tenho aqui. No total, farei 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos trabalhar em cima dos pontos baixos. Chegando lá no último ponto baixo, antes das correntes, eu volto. Quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui, ó, no último ponto, antes das correntes. Agora eu vou fazer igual eu fiz lá no outro. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente. No total, serão 6 pontos baixos. Já tem 2, 3. Aproveita para arrematar esse fio, ó. Deixa ele aqui e vai passando os pontos, de maneira que já arremate ele. 4, 5. E aqui, nosso último ponto. 6. Agora, nós vamos virar o trabalho e já iniciar aqui uma diminuição em ponto baixo. Vou esticar um pouco mais essa laçada, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo ponto e faço aqui um ponto baixo. Eu diminuí um ponto aqui na carreira. Vou fazer 2 correntes, já vamos iniciar esses furinhos aqui para tá colocando ilhóis depois, tá? Essa aqui tá um pouco diferente dessa que eu estou ensinando para vocês, que foi a primeira que eu fiz, então eu fiz aqui algumas modificações. Olha, pulei 2 correntes, fiz 2 correntes, vou pular um ponto, venho pro próximo ponto e inicio aqui uma sequência de pontos baixos. Chegando aqui, ó, no fim da carreira, faltando 3 pontos para finalizar, eu volto, tá? Agora aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto, não vai ter diminuições nem aumentos até faltar 3 pontos aqui na carreira. Já volto. Bem, até aqui para mim, após
esse espaço de correntes deram 29 pontos baixos. Vou fazer aqui 2 correntes, vou pular um ponto e vou fazer uma diminuição usando esses 2 últimos pontos aqui, ó. Entro na carreira, aqui no ponto, busco o fio, deixo na agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Fiquei com 3 laçadas. Agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Pronto, tenho aqui uma diminuição em ponto baixo. Vou virar o trabalho. Vou fazer uma corrente e trabalhar ponto sobre ponto, iniciando aqui a partir do primeiro ponto que nós temos, que é um ponto de diminuição. Dentro do espaço de 2 correntes, eu faço apenas um ponto baixo e sigo para os demais pontos, fazendo ponto sobre ponto. Aqui no fim da carreira eu volto, quando chegar aqui nesse espaço de correntes. Chegando aqui, ó, no espaço de correntes, faço um ponto baixo e aqui em cima da diminuição, mais um ponto baixo. E assim finalizamos a nossa carreirinha. Essa aqui é a nossa carreirinha número 7. Eu vou virar o trabalho, estico um pouco mais a laçada, ó. Eu vou pular aqui um ponto, vim no próximo ponto e faço um ponto baixo direto. Fiz uma diminuição e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no fim da carreira. Faltando 2 pontos para finalizar aqui a carreira, eu volto, tá? Voltei, aqui temos 2 pontos apenas para acabar aqui a carreira. Então, vamos fazer a nossa diminuição. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, no próximo, busco o fio, deixo na agulha. E agora, passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Viro o trabalho, vou fazer aqui mais uma diminuição. Vou pular um ponto, vir para o próximo ponto e faço uma diminuição de ponto baixo. Então, aqui, ó, eu pulei um ponto e fiz um ponto baixo direto aqui no segundo ponto, tá? Agora, eu faço 2 correntes. Vou pular um ponto e venho pro próximo ponto e faço aqui um ponto baixo. E vou dar sequência a pontos baixos, ponto sobre ponto, até me faltar aqui 3 pontos para finalizar a carreira. Essa aqui é a nossa carreirinha 9, tá? Já volto. Faltando aqui 3 pontos para finalizar a carreira, nós faremos aqui 2 correntes, vou pular um ponto, venho para o próximo ponto e vou fazer aquela diminuição. Eu já ensinei para vocês. Prontinho, feita a diminuição em ponto baixo, agora nós vamos virar o trabalho, fazer uma corrente e voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. Dentro das 2 correntes, apenas um ponto baixo. E assim a gente segue, fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, nesse espaço de correntes, eu volto. Prontinho, cheguei aqui no espaço de correntes, faço um ponto baixo e aqui dentro da diminuição, um ponto baixo. Vou virar o trabalho. Essa foi a nossa carreirinha 10, agora vamos iniciar a carreirinha 11. Estica aqui um pouco mais o fio, vou pular esse primeiro ponto, venho para o segundo ponto e faço um ponto baixo. Tem aqui uma diminuição de ponto baixo. Agora, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Ao chegar aqui, ó, no fim da carreira, faltando 2 pontos apenas para finalizar a carreira, eu volto.
Bem, aqui faltando 2 pontos para finalizar a carreira, farei aquela diminuiçãozinha de ponto baixo, ó. Entra no próximo ponto, busco o fio, deixa na agulha, e no próximo ponto, busco o fio e deixo na agulha. Fiquei com 3 alças, agora laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Fiz então mais uma diminuição de ponto baixo. Agora faremos aqui iniciaremos a nossa carreirinha 12. Estico o fio um pouco, pulo o primeiro ponto, venho pro próximo ponto, faço aqui uma diminuição de ponto baixo, 2 correntes, vou pular um ponto, venho pro próximo ponto, inicio aqui uma sequência de pontos baixos até faltar 3 pontos para finalizar a carreira. Eu trabalho aqui somente ponto sobre ponto, tá? Chegando aqui no fim da carreira, faltando 3 pontos para finalizar, eu volto. Prontinho, faltando 3 pontos para finalizar. Agora eu faço 2 correntes, vou pular um ponto, venho pro próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No último ponto, busco o fio, deixo na agulha e passo agora o fio por dentro das 2 alcinhas. Fiz então aqui uma diminuição de ponto baixo. Vou fazer agora uma corrente e trabalhar ponto sobre ponto. Dessa forma, tá? Até o fim da carreira. Dentro do espaço de correntes, um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no fim da carreira. Eu já volto. Chegando aqui nesse espaço de correntes, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, dentro do espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui dentro da diminuição que a gente tem aqui como último ponto, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente bem apertadinha aqui, já podemos cortar o fio. Finalizamos então essa parte de trás, a primeira parte. Vou aproveitar para cortar esse fio, já escondi ele aqui. Só para não nos atrapalhar. Agora nós vamos passar uma carreira de contorno em toda essa parte aqui, para deixar tudo bonitinho. Eu costumo chamar de carreira de uniformização, tá? Bem, então por enquanto tá assim a nossa peça, tá? Aqui na parte de trás nós ficamos com um total de 13 carreiras e a última carreira ficou aqui com 25 pontos. Bem, vamos iniciar a carreira de uniformização ou de acabamento a partir aqui do lado esquerdo também da peça, lado direito e lado esquerdo. Então, pelo lado esquerdo, eu vou, aqui onde eu trabalhei um ponto em relevo, eu vou vir um buraquinho aqui na frente, entro nele e saio aqui no mesmo lugar onde eu trabalhei um ponto em relevo. Então, eu vou pegar um ponto à frente, tá? Vou prender o fio, pegando sempre acima dessas alças aqui que nós deixamos. Joga aqui o fio, a perninha do fio menor para tá cruzando. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e já vou vir aqui, ó, para a primeira valinha que a gente tem aqui, ó. Nessa direção, pegando bem na pontinha, ó, eu insiro o meu dedo aqui para facilitar pegar aqui esse detalhe, ó. Vou fazer um ponto baixo. Essa carreira será toda em ponto baixo. Agora, nessa direção aqui, desses pontilhadinhos, lá na pontinha, também vou fazer um ponto baixo. Na direção da valetinha, um ponto baixo. Já tem 3 pontos. Vamos subir 4 aqui nessa direção. E aqui, ó, na direção desses pontilhadinhos, lá no finzinho, antes de iniciar aqui aquelas alcinhas das correntes, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Agora aqui, ó, nós temos aquelas 6 alças
das correntes que a gente fez aqui. Então, nós vamos trabalhar em apenas 5 alças. Na última, nós vamos fazer um aumento triplo de 3 pontos, tá? 3 pontos baixos juntos. Então, eu vou trabalhar 5 pontos baixos em cada alcinha, correspondente a um ponto baixo aqui, naquelas correntes eu faço um ponto, ó. 1, 2, olha, pegando a outra alcinha, já escondendo esse fio, arrematando ele aqui, 3, 4 e 5. Aí me sobrou aqui a última alcinha. Eu vou pegar com jeitinho para eu fazer aqui os meus 3 pontos baixos juntos, ó. Vou fazer 1, 2 e 3. É pra gente tá virando e tá formando aqui um biquinho, uma quina. A nossa quina é sempre representada aqui pelo ponto do meio desses 3, pelo segundo ponto. Vou mostrar aqui, ó. Então, agora a gente vai seguir, ó, subindo na direção da valetinha. A gente faz um ponto baixo, pegando sempre na pontinha, ó. E vamos subir. Aqui eu não vou contar quantidade de pontos, porque você vai vir fazer o que cabe aí, tá? É mais aqui nessa parte para ficar igual. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui desse lado, nesse outro lado, tá? Só nessa região aqui que eu não conto ponto, mas dá aí para você fazer certinho, tá, gente? Olha, vamos subindo. Chegando aqui nesse último ponto aqui, ó, para iniciar essa carreirinha reta, nós vamos fazer um aumento também. Pegando sempre aqui, ó, na pontinha, para ter um acabamento muito bom aqui, tá, gente? Agora, chegamos aqui naquele ponto que eu falei. Nele, nós faremos 3 pontos baixos também, para formar uma quina aqui. Ó. Agora, nós vamos seguir em pontos baixos, aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar nesse último ponto, onde faremos 3 pontos juntos também. Bem, aqui, nesse último ponto, como eu falei, faremos 3 pontos baixos juntos, ó. 1, 2 e 3. E agora seguiremos pegando aqui bem na pontinha, já aproveitando para arrematar esse fio, ó, fazendo aqui os pontos baixos, contornando toda essa região aqui, até chegar aqui, ó, nessa valetinha aqui, tá? Vou fazer meu último ponto nessa valetinha antes de pegar aqui dentro da alcinha do primeiro ponto daqueles 6 das correntes, pra gente tá fazendo um aumento aqui também, tá? Então, eu vou vir até nessa valetinha aqui. Esse fio aqui a gente já pode dar uma puxadinha aqui, deixar ele pra cá, e depois cortar. Ó, cheguei aqui onde eu falei, na direção da valetinha. Nessa direção aqui, ó. Olha aqui. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, ó, dentro daqui, ó, desse mesmo espaço onde eu fiz o meu 6º ponto aqui das correntes, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Agora, ó, eu venho
para a próxima alcinha e faço aqui mais um ponto baixo. Agora, a partir daqui, eu vou fazer 5. 1, usando aquelas alcinhas, ó. 2, 3, 4 e aqui 5. Agora, nós vamos descer os nossos 4 pontos. Aqui, ó, farei o meu ponto número 1, meu ponto número 2, meu ponto número 3 e o meu ponto número 4, eu vou fazer assim. Vai ser aqui na direção dessa valetinha, ó. Pego bem lá na ponta, deixei aqui a alcinha, como se fosse fechar o meu ponto baixo, mas eu não vou fechar aqui agora, eu vou pegar aqui, ó, nesse mesmo espaço, aonde eu tenho esse ponto em relevo, e saio um ponto à frente, ó. E vou fechar aqui, buscando a linha daqui, passando por dentro das 2 alças. Agora, eu faço uma corrente bem apertada e corto o fio. Vou cortar os fios que estão sobrando aqui. Aqui eu já cortei. Deixa eu ver. Não, cortei não, vou cortar agora. Sempre dou uma puxadinha, ó, e uma acertada aqui para ajustar o fio entre os pontos. Prontinho, ó. Agora, esse fio aqui, eu vou trazer ele aqui para baixo, na mesma direção que eu finalizei ali, ó. E vou amarrar ele aqui com um nozinho. Dessa forma. Aí, eu posso cortar o excesso de linha, ficando assim. Nós vamos colar outra sola aqui, igualzinha a essa. Então, vai tampar aqui esses acabamentos, tá? Esses arremates. Agora, a gente vai passar essa carreirinha de pontilhadinhos, para facilitar um pouco aqui pra gente. Eu iniciei essa carreira aqui pelo lado direito da peça. Lado direito e lado esquerdo. Então, por aqui. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, desse jeito, pegando direto aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto. Trago aqui, vou trabalhar pontos baixíssimos. Busco o fio, deixo a alcinha aqui, formou aqui. Seguro aqui, ó, para não repuxar. Deixo um pedacinho de fio grandinho. Venho pro próximo ponto. Busco o fio e passo pela alcinha que tá aqui na agulha. Então, aqui eu tenho um ponto baixíssimo. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Eu vou contornar toda a peça. Eu vou fazer somente essa primeira volta e depois vocês repitam o mesmo lá no outro lado. Não pule ponto, faça ponto por ponto, para ficar bem bonito. Olha, eu já fiz a primeira voltinha, ficou assim. Aqui a gente tem a nossa quina, ó. Depois, se você quiser passar uma colinha aqui embaixo e fixar aqui direitinho, ó, na mesma direção, a pontinha vai pegar na direção aqui da 4ª carreira, ó. 1, 2, 3 e 4. Na direção da 4ª carreira de ponto baixo está, que a gente tem aqui na parte da frente. Aí, você pode estar colando essa parte.
Se não quiser colar, também não precisa, porque ela já está presa pelo ponto baixíssimo que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou seguir contornando todo o meu trabalho. Aqui também eu vou descer e quando chegar aqui eu volto pra gente finalizar juntos. Vou fazer aqui apenas o último ponto junto com vocês para tá fechando a carreira. Aqui você vai cortar o fio e puxar direto, não faz corrente. Agora a gente traz o fio aqui na mesma direção em que você finalizou a carreira, aqui para baixo, e vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Vai dar um nozinho para segurar esse fio aqui. Aqui também, ó, na mesma direção em que finalizou a carreira, traz o fio aqui para baixo. E amarra aqui com um nozinho, tá? Eu vou fazer nos dois e já volto. Bem, agora nós vamos fazer essa faixa aqui, essa tirinha da parte do calcanhar. Você pode dobrar aqui no meio certinho, tanto parte de solinho quanto aqui, ó, para você achar o meio certinho do seu sapatinho. Então, eu tenho aqui o meu meio, ou simplesmente faz assim com a agulha, ó, seguindo a direção do meio da sola, e acha aí um ponto que vai ficar entre um e outro ponto. Nós vamos trabalhar 4 pontos aqui na parte do calcanhar. Então, para mim, vai dar aqui nesse outro ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho um em relevo, vou trabalhar em relevo. E aqui, mais um em relevo. Andei para a direita aqui, a partir da divisão do meio, 2 pontos. Peguei no segundo ponto em relevo e vou trabalhar 4 pontos em relevo. Dividindo aí bem certinho o meio, para não ficar torto, hein? O primeiro ponto eu vou fazer 2 correntes, tá? Para dar a altura de um ponto baixo. Vou entrar no mesmo ponto e sair no próximo. E vou fazer mais um ponto baixo em relevo, trabalhando sempre acima dessas laçadas aqui, tá? Então, já tenho 2 pontos, entro no mesmo ponto, saio no próximo. Aproveito para esconder esse fio, ó. Já tenho 3, perdão. Entro no mesmo ponto e saio no próximo ponto. E faço aqui o meu ponto 4. Viro o trabalho. E vou voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. Trabalho, então, 4 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreirinha 2. Dentro da corrente, eu faço o meu ponto 4. Carreirinha 3, ponto sobre ponto, apenas viro o trabalho, inicio o meu primeiro ponto. Não faço corrente, tá? Para virar o trabalho. Viro o trabalho, ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar assim até ficar com um total de 20 carreiras de 4 pontos baixos. Finalizando aqui a minha sequência de 20 carreiras, eu volto. Prontinho, concluí aqui as minhas 20 carreiras. Faço uma corrente, deixo um pedacinho de fio para costurar aqui na peça depois desse detalhe. E puxo aqui. Esse fio que eu já arrematei, eu corto. Caso você não tenha arrematado, você deixa ele por aqui assim. Depois você passa a cola, na hora que for colar o detalhezinho, você já arremata ele aqui por trás. Agora, nós vamos fazer a parte de passar aqui o fio peluciado, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu e vamos passar aqui tanto na lingueta quanto na parte de trás esse fiozinho. Só para dar um charmezinho, imitar aqui uma pelúcia.
Eu vou vir aqui pegando na alça de trás do ponto baixíssimo que a gente passou aqui. E vou fazer também uma carreira toda em ponto baixíssimo com esse fio peluciado. Uma correntinha. Venho para a próxima alça do próximo ponto. E faço um ponto baixíssimo. Novamente. Vou repetir aqui até o fim da carreira, tá? Somente pontos baixíssimos. Eu já volto. Prontinho, chegou aqui no fim da carreira, uma corrente apertada e corto o fio, deixando um pedaço de linha grandinho para fazer arremate com a agulha. Eu vou arrematar meus fios aqui por trás, tá? Eu não vou mostrar porque vai ser parecido com aquele mesmo arremate que eu fiz. Vou mostrar só um aqui, tá? Para facilitar aí para vocês. Como que eu faço, ó. Eu entro aqui de baixo para cima, ó. E saio aqui lá na alcinha do ponto baixíssimo aqui, ó, tá vendo? Para ficar mais preso. Aí, ó, entro na próxima alcinha do ponto baixíssimo que sobrou aqui atrás e saio no meio do ponto baixíssimo que eu tenho aqui. Não dá para ver, mas dá para sentir. Ó, quando você vier com a agulha, você vai sentir. Eu faço isso umas 4 ou 5 vezes e já tá bom. Esse fio ele não vai soltar não, tá? E corto. Vou fazer o mesmo aqui. E aqui, ó, nessa parte, nós vamos começar a trabalhar dessa forma aqui. Pegando nessa primeira alcinha dos pontos baixíssimos que a gente tem aqui em branco. Vamos fazer o mesmo trabalho que fizemos aqui, na parte da lingueta. Vamos trabalhar aqui, ó, somente pontos baixíssimos também. Vem para a próxima alcinha, ó, pego e faço um ponto baixíssimo. Eu faço bem apertadinho para ficar pequenininho, bem delicado. Olha, eu vou trabalhar até aqui essa outra quina. Aí vou cortar o fio, vou arrematar da mesma forma que eu arrematei esses aqui da frente, tá bom? Eu já volto. Bem, agora nós já podemos colar esse detalhezinho. Eu vou vir passando cola até a minha carreira 13. Porque a carreira 13 vai dar exatamente aqui nessa última carreira que nós temos, tá? Então, eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, até a carreirinha 13, eu vou passar a minha colinha. E vou posicionar aqui, bem certinho, bem retinho. Esse meu detalhezinho, acompanhando aqui a trama do fio de baixo, dá para deixar em linha reta aqui certinho, casando as linhas. Então, é só aguardar agora secar um pouco para você fazer a costura aqui, ó, desse detalhe pra dentro aqui. Vai ficar assim, tá bom? Então, eu vou voltar aqui quando o meu tiver seco pra gente costurar juntinhos aqui o detalhezinho. Bem, agora vamos costurar. Eu vou posicionar aqui bem certinho. Eu vou vir aqui mais ou menos na direção de onde vai dar o último ponto, pegando nesses buraquinhos de onde tem os pontilhadinhos. Olha. Vou trazer primeiro meu fio lá pra dentro, descendo aqui com um detalhe. Dessa forma. Agora eu vou entrar no próximo ponto, pega aqui, ó, no detalhezinho e sai aqui
na direção do próximo ponto, aqui desse lado. É uma costura bem simples. Pega aqui no próximo ponto, no detalhezinho, e sai lá pela parte de dentro. Se você quiser sair primeiro aqui e depois entrar ali pra dentro, pode fazer também. Então, é bem simples, ó, essa costura. Saindo sempre na mesma direção aqui, tá? Pra ficar bonitinho. Pra finalizar, agora é só arrematar o fio, tá? E tá pronto aqui. Pode arrematar pela parte de dentro mesmo, mas eu gosto de arrematar por aqui, que não, com cuidado, não vai aparecer o fio aqui não. E tá costuradinho. Podemos cortar o fio. E agora nós vamos colocar o ilhóis, depois unir, colar a sola e unir em pontos baixíssimos. Eu já volto. Bem, eu já aproveitei para colar também a minha etiqueta. Essa etiquetinha é bem fácil, ela cola mesmo, não desgruda de jeito nenhum. Usei essa mesma cola aqui, ó, de silicone, para poder tá fixando ela aqui no lugar. Passei um pouquinho de cola aqui e aqui somente e prendi, tá? Agora nós vamos colocar o ilhóis, ou os ilhoses. É só depositá-lo aqui, ó, posicioná-lo no espaço que nós deixamos, que é suficiente. Entra com muita facilidade, ó. Aqui está o ilhós. Esse tubinho a gente insere aqui no buraquinho. Se o seu alicate é igual ao meu, a posição correta de utilizar é essa partezinha do furador aqui pra cima, onde a gente tem essa manivelinha aqui, ó, engrenagem para poder regular, né? Então, ela fica pra cima nessa parte aqui. É só posicionar bem certinho, ó, e pressionar até o fim. E tá preso aqui o ilhóis. Então, eu vou repetir o mesmo nos demais buraquinhos e já volto pra gente fazer a colagem da sola. Agora, pra colar a nossa sola aqui, a segunda sola, eu vou utilizar aqui o apoio da palmilha e do molde. Para poder firmar um pouco mais aqui pra mim, quando eu for pressionando. Se você não tiver, não tem problema. Bem, eu vou passar a cola somente dessas laçadas aqui pra dentro. Não passo aqui na beiradinha, porque vai comprometer a carreira de ponto baixíssimo que eu vou passar para unir as duas solas. Então, eu passo até aqui. Não ultrapasso essa marcaçãozinha aqui, para não comprometer ali, como eu já disse, a união das solas. E aqui no meio, vou passar bem mesmo, tá? Só se atentem para estar usando, passando a cola no lado avesso da sola. Quando você virar, ó, ficar do lado certinho, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, bem certinho. E vou ir colando. Vai juntando aqui assim, ó, as beiradinhas, de maneira que os pontos casem, ó. Aí vai ajeitando com todo o cuidado. Depois, você só vai ir pressionando pra colar bem certinho.
Se necessário, como o molde é vazado, você retira ele e pressiona aqui, ó, usando os 2 dedos, para que cole bem certinho, tá? Depois que você posicionou a sua sola no lugar certinho, aí você pode pressionar bem. O ideal é que fique o mais retinho possível aqui, para ficar bem bonitinho. Pronto, e agora nós vamos fazer a união de sola. Com o sapatinho posicionado assim, nós vamos vir nessa laçadinha aqui, que deixamos, e aqui nas 2 laçadinhas da sola de baixo. Então, uma laçada da sola de cima, que nos sobrou aqui, e 2 laçadas da sola de baixo. Vamos puxar o fio e ir casando aqui ponto com ponto. Vamos vir pro próximo ponto, pegando aqui as 3 laçadas, uma de cima e 2 de baixo, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Passa a linha por dentro da alça que estava na agulha. Lembrem de deixar um pedaço de fio aqui no início para fazer o arremate. E aí, nós vamos seguindo desse mesmo modo. Não precisa apertar aqui, que a ideia é ficar mais fofinho aqui esses pontos, mas não tão fofinho. Deixar bem larguinho, de maneira que fiquem todos do mesmo, do mesma largura. Preste atenção nisso, para não ficar feio. Eu vou completar aqui toda a minha volta. Chegando aqui aonde eu iniciei, eu volto pra gente finalizar juntos. Agora, para finalizar, eu vou fazer o último ponto com vocês. Eu vou entrar exatamente aqui onde eu iniciei, para fazer o último ponto. Aqui é de onde sai o primeiro ponto, tá? Então, é exatamente ali que nós inserimos a agulha para poder finalizar. Vou cortar o fio e já poderemos arrematá-lo. Essa pontinha que ficou em cima, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto, que é o nosso primeiro ponto da carreira, dentro das 2 alças do ponto baixíssimo, e trago esse fio aqui para baixo. Vou arrematá-lo aqui, por aqui, ó, um para cá e outro para cá, tá? Esses 2 fiozinhos. Vou deixar para arrematar depois, não vou arrematá-lo agora. Eu já vou passar aqui a carreira final de acabamento da sola. Essa carreirinha aqui de pontilhadinhos, ó. Eu vou pegar aqui meu fio vermelho e vou fazer também uma carreira de ponto baixíssimos aqui na sola. Eu vou iniciar um pouquinho mais pro lado por conta desses fios que estão aqui. Vou pegar aqui nessa laçadinha aqui do ponto baixo que nós temos aqui, ó, na segunda sola. É a laçadinha da beiradinha, a primeira que você vê aí. E vou fazer pontos baixíssimos também, do mesmo modo, só que agora o sentido que vamos trabalhar é com a agulha de baixo para cima. Olha, venho pro próximo ponto, busco o fio e passo a linha por dentro da alcinha que estava na agulha. Venho pro próximo ponto, repetindo, pegando apenas uma alça, dessa forma, e trabalhando aqui os pontos baixíssimos, bem frouxos, bem larguinhos, para não reduzir aqui o tamanho da nossa sola. O acabamento é o mesmo daqui, tá? Chegando no fim, aqui para fazer o último ponto, eu vou voltar.
E vai ficando dessa forma. Já volto. Prontinho. Pra finalizar, entra aqui, ó, no mesmo lugar de onde sai o primeiro ponto. E faço um ponto baixíssimo. Aí, corto o fio. Puxo. E vou levar essa linha aqui pra parte de cima. Entrando aqui, ó, no meio do ponto. Então, aqui, essa parte eu vou entrar por dentro. Aqui, ó, de maneira que não apareça. Vou trazer o fio aqui pra cima e vou arrematar aqui nessas carreiras. Um pra cá e o outro, vou dar um jeitinho de trazer pra cá, tá? Mas você pode arrematar nos dois sentidos, os dois no mesmo sentido. Então, eu já volto aqui com o meu fio, os meus fios todos arrematados. Então, aqui eu já arrematei todos os fios. Se você quiser, você pode costurar essa parte aqui, ó, direto na peça aqui, tá? Passando a costurinha bem delicada, tá? Aqui, de maneira que não esconda essa linhazinha branca, esse pontilhadinho branco, que é um detalhezinho bem importante, tá bom? Pode colar também, mas com a cola você precisa ter um pouco mais de cuidado. Fica aí as duas sugestões. Eu vou colocar agora o meu moldezinho aqui dentro, pezinho molde, para eu estar passando o cadarço. Eu os coloco da seguinte forma: venho com a pontinha de fora para dentro, dos dois lados, ó. Vou inserir aqui o cadarço, puxar os dois juntos, alinhando aqui as pontinhas para cima, puxando de forma que fiquem do mesmo tamanho. Alinhei aí. Agora eu vou fazer um X, ó. Fiz um X, vou vir de dentro para fora. Novamente, um X e de dentro para fora. É bem fácil de colocar esse cadarço, tá? E ficou assim. Aqui é só dar o nozinho. Se for tirar foto, quer tirar foto sem o lacinho, aí você vem aqui, ó, com ele aqui por cima e passa aqui por dentro da carreirinha de meio ponto. Dá uma lingueta. Difícil. E esconde a pontinha aqui pra dentro. Aí você pode tirar uma foto sem o lacinho. Se tiver pregado a etiqueta aqui, ela vai até aparecer. Ó. Então, é isso, tá? Fica assim, dessa forma. Eu não colei aqui, ó, então tá um pouquinho abertinho. Se você quiser modelar, modela. Na hora que estiver modelando, quiser simular aqui uma curvinha, só você fazer assim que já fica, ó. Fica com a curvinha aqui pra você poder tirar uma foto mais bonitinha. Mas enfim, gente, olha só como que ficou fofurinha a nossa botinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Como todos os passo a passos, todos feitos com muito amor, com muito carinho, pensando em vocês. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? É muito bom ter vocês aqui comigo. Então é isso, fiquem com Deus. Beijos, beijos. Se não deu like ainda, dá um like. E até um próximo vídeo, até uma próxima aula.